Agora, diretamente dos nossos estúdios, do Ipu pro mundo todo, mais uma super produção da TVB. Debate-papo. Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iana Lopes aqui. Olha, a gente está numa semana mais do que especial para quem vive a fé cristã, católica, apostólica romana. Vocês sabem, está a Semana Santa, esse momento de grande reflexão, e eu trouxe hoje para a gente aprofundar um pouco mais sobre esses dias que antecedem a ressurreição de Cristo. Ela, que é da Fraternidade Mariana Porta do Céu, a Letícia Silva, que também tem um programa aqui na TVB, um Fala aí Juventude, e hoje ela vai conversar comigo e com você, trazer as perspectivas dela a respeito dessa semana, né, que a gente vive tão profundamente, que é a Semana Santa. Então, depois da vinheta você vai acompanhar esse bate-papo muito leve, apesar de ser um assunto que toca o coração da gente, e que você vai poder compreender mais como que acontece, né, como a gente deve vivenciar a Semana Santa. Olá para você que está acompanhando mais um debate-papo aqui, seja muito bem-vindo. Desde já vou pedir para você curtir, deixar o seu comentário, compartilhe com aquele seu amigo, porque hoje o bate-papo está mais do que especial. A gente tem uma convidada que ela é bonita, ela é de Deus, ela é inteligente, ela também tem um programa aqui na TVB. Você já conhece o bordão dela, que é o Fala aí Juventude, é um bate-papo que ela tem com os jovens. Letícia, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar do debate-papo, conversar sobre assunto sério, né? Conversar sobre a Semana Santa, um momento importante. Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse para o pessoal do debate-papo conhecer mais você. Muito obrigada pelo convite, né? É uma alegria estar aqui com você. É a primeira vez participando desse programa, inclusive parabenizar, né, pessoalmente, foi lá pelo programa, acompanhei ali a estreia, tá maravilhoso. Como a Iana me apresentou, me chamo Letícia, eu sou serva na Fraternidade Porta do Céu, também trabalho aqui na TVB, no programa que é na terça-feira, foi ontem, inclusive, também, o nosso programa de Semana Santa. E é uma alegria estar aqui e a gente poder conversar um pouquinho mais sobre a Quaresma, sobre a Semana Santa, entender um pouquinho mais de como foi esse processo de Quaresma que respinga ali na Semana Santa, que é toda essa preparação para esse tempo maior da Igreja Católica. Antes da gente falar sobre a Semana Santa, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa sua caminhada, né? Como é que o seu chamado, né? A gente aqui tá em casa, como é que foi o seu chamado? Deus pegou você por onde? A minha primeira experiência com Deus, né, foi na Fraternidade Porta do Céu, através da Crisma. Comecei a fazer a Crisma na comunidade, participar do grupo de jovens. No tempo era o Portaitiça, né? Hoje é o Carla Cutes, e no tempo era o Portaitiça. E aí um retiro jovem que aconteceu na comunidade, lá em Martinslândia. Passamos 3 dias em retiro e lá eu tive a minha primeira experiência com o amor de Deus em um momento de adoração efusiva. Foi ali que Deus pôde ir me pegando, foi me trazendo para perto. E logo em seguida, né, eu adentrei mais profundamente na vida da comunidade, comecei o serviço no grupinho de crianças, continuei participando. E aí fiz 2 vocacionais na comunidade, né? Fiz 2 anos de vocacional. No meu segundo vocacional, Deus foi me chamando para essa vida consagrada, para este caminhar à escravidão, porque na minha comunidade, né, o consagrado ele é o escravo, né? Hoje eu estou na fase de serva, que é a fase que antecede a escravidão. Falando um pouco sobre a devoção, né, que é a Fraternidade Mariana Porta do Céu, né? É uma comunidade que ela tem muito isso com Nossa Senhora, né? E explica pra gente assim essa palavra, porque muitas vezes pode parecer escravidão uma palavra muito forte, né?
Mas é o sentido literal, vocês são ali dispostos 24 horas a serviço de Maria? Olha, Nossa Senhora, ela foi essa escrava, essa primeira serva, a primeira escrava, né? Aquela que ofertou a vida livremente para Deus. Ela decidiu não se pertencer mais, mas fazer, acima de tudo, a vontade de Deus, né? Quando Nossa Senhora, lá na Anunciação do Anjo, diz: eis aqui a escrava do Senhor, né? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Também é a nossa palavra fundante, o nosso carisma ele é fundado na base dessa palavra. E quando nós somos chamados à escravidão, é justamente a fazer tudo o que Deus quer, a não se pertencer, né? O único direito do escravo é não ter direito algum. A escravidão, ela se assemelha a essa questão muito forte, né? Do escravo e tal. Mas quando a gente olha para Deus, né? É uma livre escravidão. Nós somos livres e livremente nós nos decidimos se ofertar por inteiro a Deus, a ser escravos do Senhor. É por isso que na nossa comunidade, geralmente, nas comunidades novas, né, o sinal de mudanças de fase que muda é o cordão do sacramental, né? Inclusive na sua também eu acho que é o cordão, né? Cordão. Na nossa comunidade são as medalhinhas, né? Hoje eu estou na servidão, é a medalha prata. Quem é C2, né, e C1 é a medalha dourada, que é a primeira fase, a segunda fase, já estou na terceira. E a última fase, que é a escravidão, ela é a cruz de madeira com Nossa Senhora Porta do Céu nela, né? Vai empobrecendo, né? Nós vamos ofertando as nossas vidas, vamos assim como Maria, entregando tudo, ofertando tudo. E a nossa meta é justamente se unir a Jesus na cruz e a Nossa Senhora. E, se possível for, ficar com Jesus ali na cruz, de pé, e se Deus quiser, ser pregado junto com Ele. E interessante que a fraternidade, vocês começam com o ouro, né? Sim, muito ali dourado, aí vai chamativo e vai ficando pobre. Justamente a escravidão. Nós vamos deixando as coisas do mundo, essas riquezas, e vamos se entregando inteiro a Jesus. E Jesus fala isso na Bíblia, né? Tipo, quem perder a sua vida irá ganhar. Então vocês, esse é o... Nós não perdemos nada, né? Nós ganhamos tudo. O que faz é ganhar, é verdade, gente. Entregou a sua vida para Deus, você tem a certeza que perder é uma coisa que você não vai fazer. É o perder para ganhar. É o perder para ganhar. Falando da Semana Santa, né? Ela não é para ser entendida apenas, mas ela não é para ser entendida, porque tem gente que vive a Semana Santa de uma maneira muito... é a Semana Santa. Às vezes não sabe nem o que significa a Semana Santa. Só um feriado prolongado. Isso, é um feriado, eu vou viajar. Ela é para ser contemplada, né? O que significa entrar nessa paixão de Cristo? Bom, como você foi dizendo, né, a Semana Santa ela não é para ser entendida, porque a compreensão humana, a nossa razão por si só, ela não consegue entender os mistérios de Deus, né? Deus ele vai se revelando ao homem aos pouquinhos, e por mais que Deus se revele, nós nunca vamos compreender os mistérios de Deus por inteiro, né, por inteireza. Ela é para ser uma coisa contemplada. Eu contemplar é justamente eu entrar na Semana Santa, é eu entrar ali no mistério de Deus, é eu me unir ao sofrimento livre de Jesus Cristo, esse sofrimento que foi amoroso, né? E nessa questão de entrar na Semana Santa, entrar nesse mistério da paixão, é o momento que eu consigo me unir a Deus, unir as minhas dores, os meus sofrimentos, e estar ali acompanhando todo o Calvário de Jesus Cristo. Na Semana Santa, né, durante toda a semana, nós vamos contemplando os mistérios da paixão de Jesus Cristo, até chegar à Sexta-feira Santa, onde Jesus ele é crucificado, é morto, e ali a gente espera, ali no sábado de Aleluia, a igreja inteira espera em silêncio, esperando a ressurreição, né? Então, viver a Semana Santa, viver essa paixão de Deus, eu acredito que é também o Senhor que... Deus é tão misericordioso, né? Que nos dá a graça de entrar nessa profundeza do amor de Deus, porque o ápice do amor de Deus, ele se deu na cruz, né? E na Semana Santa não é algo só historicamente para ser lembrado, né? Porque está na história, aconteceu, como outros fatos históricos, mas ele é algo para ser vivido, é algo para caminhar junto com Deus, para se apaixonar por Deus e para ter a vida transformada através do sangue de Cristo que é derramado naquela cruz. É por isso que nós passamos 40 dias, né? Terminamos há pouco a quaresma, até no ministério me confundi aqui, que ainda está bem recente. Nós terminamos a quaresma, mas durante a quaresma nós começamos um preparamento, se preparar para viver este mistério de Deus. É por isso a questão do jejum, da oração, da penitência,
Na oração, eu consigo unir o meu coração ao de Cristo. Então, eu passo 40 dias em oração, me unindo a Jesus Cristo, estando com Ele, andando com Ele, né? Assim como os discípulos. O jejum, ele vem para enfraquecer a minha carne e, unido à oração, fortalecer o meu espírito, né? E a questão da esmola, da caridade, me faz sair dos meus apegos. Então, quando eu consigo viver uma boa quaresma, eu consigo viver uma boa Semana Santa. A Semana Santa não é um feriado prolongado, que eu vou sair para poder ir para a praia, passar esses dias na praia, mas é para justamente se unir a Deus, unir ao sofrimento de Jesus, sofrer junto com Ele, passar pelo Calvário, se unir na cruz e esperar a ressurreição de Cristo. O Papa, ele nos ofereceu um jejum diferente, Sim, né? Que foi foi assim. o jejum da sua língua. Cuidado com a sua língua. Eu percebi muito a questão dele já notando que as pessoas estão usando o jejum de maneira estética. Sim, Né? a gente fala assim, vou aproveitar o jejum, vou começar a minha dieta. Pronto. E na verdade não significa absolutamente nada disso, né? Não. A gente vê que até os grandes santos da nossa Igreja Católica, recentemente a gente tendo uma formação, né, achei esse fato muito importante. São Francisco de Assis, ele é um dos santos mais apaixonados por Deus. São Francisco, ele era extremamente apaixonado pela cruz de Cristo. Então acredito que durante toda a vida de São Francisco, todos os dias ele vivia essa paixão de Cristo, né? E aí na quaresma, São Francisco ele foi para uma ilha deserta, né? E lá ele passou 40 dias e ele levou 3 pães, né? Somente para passar esses 40 dias. Disse que não era para dizer onde ele estava, que ia ficar lá, quando terminasse fossem buscar ele. Quando chegaram para buscar São Francisco, né? Ainda tinha 2 pães e a metade de um, né? São Francisco ele passou esses 40 dias se unindo às dores de Cristo, né? Justamente mortificando a carne, mortificando o homem, para que ali a glória de Deus ela pudesse ser maior, ser mais forte. Porque o jejum ele vai nos ajudando a isso, né? A estar totalmente voltado para Deus, a vencer, né, os nossos vícios. E essa questão do jejum da língua, né, que o Papa foi trazendo para a atualidade, né? Nosso Papa ele é bem atual também. Isso ajuda muito também, né? A deixar que das nossas bocas saiam coisas para glorificar a Deus, porque muitas vezes a nossa língua mata o outro, a nossa língua ela fere o outro e fere o próprio Jesus, né? Então esse jejum, tanto o jejum de alimentos, mas também jejuns como de celulares, da língua, como o Papa bem colocou, são coisas que também vai nos ajudando a contemplar melhor esse mistério. Porque tantas vezes o celular, por exemplo, nos atrapalha a contemplar o mistério de Cristo, né? Verdade. E o mais interessante é que Deus, através de toda a nossa vida, né? Não só na Semana Santa, nós conseguimos contemplar esse mistério. Por exemplo, através do Santo Terço, do Santo Rosário, né? Nós somos chamados a novamente contemplar esse mistério. Então é uma graça que se estende, que fica mais forte na Semana Santa, mas que se estende para toda a nossa vida. No período da quaresma, eu virei a fiscalizadora. Eu estava junto com os irmãos de comunidade, uns amigos, aí quando... Ei, fulano, a quaresma. Não pode... Silencia aí. Ó, a liturgia de hoje, da quarta-feira, ela já não coloca a gente próximo da traição de Judas, né? Se aproximando aí o início da paixão de Jesus Cristo, né? Porque esse momento ele revela sobre o coração tão fraco, humano, nosso, né? Eu gosto muito de rezar com essa passagem, de contemplar essa traição de Judas, né? Porque ele sempre revela algo novo para a gente, né? Uma das coisas que eu fui achando muito interessante é que essa traição de Judas, ele revela para o homem justamente essa fraqueza da liberdade humana, né? Judas, ele era aquele que andava com Jesus Cristo. Ele sentava à mesa com Jesus. Judas, ele viu os milagres acontecendo, né? Então, ele viu ali, pessoalmente, os milagres acontecendo. E mesmo assim, né, a fraqueza, né, muitas vezes talvez pelo egoísmo, pela indiferença que nós vamos trazendo nos nossos corações, Judas também, ele pegou e arrefeceu ali na fé, abriu o coração para outras coisas e foi se afastando de Jesus Cristo, né? Então, acho que a primeira coisa que nós podemos contemplar, né, e trazer para o homem é justamente essa importância da vigilância. Nós devemos estar sempre vigilantes, porque por mais que eu tenha 5 anos de caminhada, por mais que eu reze todos os dias, eu não estou imune a cair muitas vezes no egoísmo, na indiferença, na mornidão, na tibieza de coração e me afastar de Deus.
E se eu não estiver atenta, vigilante a isso, eu posso também trair Jesus de alguma forma, né? E me afastar de Jesus Cristo. A segunda coisa que eu também acho muito interessante nessa questão da traição de Judas é porque, apesar de tudo isso, né, a misericórdia de Deus ela se sobressai nas nossas vidas e na vida de Judas, né? Porque Jesus sabia que Judas iria trair ele, né? Jesus já estava sabendo de tudo que iria acontecer. E mesmo assim, ele não deixa de tratar Judas como amigo. Ele deixa Judas no lugar que é dele, né? E Jesus continua insistindo até o último instante para que Judas ele retorne, né? Para que Judas volte a esse primeiro amor, volte à experiência. Então, por muitas vezes, né, acho que quando a gente acaba traindo a Jesus Cristo por algum pecado de estimação, por algo do tipo, a nossa ação muitas vezes é se esconder de Deus. Nós acabamos não reconhecendo essa misericórdia divina, né? E o mais bonito nessa passagem é reconhecer a misericórdia de Deus. Porque Deus deu a Judas o lugar dele de eleito, de escolhido, de amigo. E Deus não tirou o lugar dele de eleito, de escolhido e de amigo, né? Ele deixou Judas permanecer e insistiu até o final. Então, além dessa vigilância, nós devemos estar nessa constância, nessa certeza da misericórdia de Deus. De saber que a misericórdia de Deus, ela sempre vai se sobressair, né? Apesar da minha traição, apesar dos meus pecados, sempre vai se sobressair, mas eu devo estar sempre vigilante. Porque Judas teve toda a experiência, Judas estava pertinho, assim como João, assim como Mateus, assim como André, como todos os discípulos. E mesmo assim, pelo pecado que foi entrando ali, foi gerando essa divisão, né? E outra coisa muito importante que a gente tem que prestar muita atenção, e que até a igreja também traz isso, né? Eu estava com o Padre Igor no início da nossa quaresma, e a gente falava sobre a questão da confissão, dos pecados, e uma coisa que também traz muito nisso é porque a traição de Judas não foi uma coisa da noite pro dia, tipo assim, acordei hoje assim, decidi trair Jesus, né? Vou entregá-lo. Não foi isso. Foi algo que já vinha há muito tempo no coração de Judas, que foi entrando. São aqueles pecados silenciosos, né? Que eles vão entrando e vão consumindo pouquinho a pouquinho os nossos corações. Nós devemos estar muito atentos a isso também, né? A esses pecados silenciosos, que eles vão entrando, vão consumindo, vão corrompendo. Aí chega um ponto que ele já está tão ali enraizado que já está tudo sujo, tudo faltando pedaços, e ali existe eu me afasto do meu Criador, né? Eu não estou mais perto dele, o pecado silencioso vai me tirando, eu estou aqui, vai me tirando, daqui a pouco eu não consigo mais ver Jesus Cristo e estou perdido, né? Então são esses pontos que a gente deve refletir nessa passagem hoje, né? É justamente essa fragilidade humana, da liberdade humana, que Deus nos fez livres, só que mesmo assim nós precisamos de Deus para... Tem até um santo, né, que tem a oração, se eu não me engano, é São Padre Pio, que tem uma oração que é "Fica comigo, Senhor", né? Ele vai dizendo na oração dele que ele não consegue caminhar sem Deus e que ele é uma pessoa ruim sem Deus, então Deus precisa, porque se Deus não estiver lá, ele pode abandonar, e era santo, né? Santo, um homem santo. Essa questão dessa vigilância, a questão desses pecados silenciosos, que nós devemos estar atentos a ele, mas acima de tudo, algo divino, que é a misericórdia de Deus, que é maior do que todas as coisas. Eu vi uma frase uma vez de uma senhora pelas internets da vida, né? E a gente diz que Deus nos presenteou com o livre-arbítrio. Ela falava assim, será que foi um presente? Será que foi um castigo? Porque eu acredito muito que esse livre-arbítrio, às vezes, traz pra gente muito de Judas, sabe? Traz pra nós essa traição que às vezes a gente comete sem a gente nem perceber que tá sendo um pouquinho de Judas ali no nosso dia a dia, né? Eu sempre digo pros jovens, né? Pros meus jovens, quando eu vou dar uma formação que fala sobre essa questão do amor de Deus, algo semelhante, eu sempre falo que Deus, ele nos ama tanto que ele quis correr o risco de nos perder, nos dando esta liberdade, né? Que Deus, eu até sempre questiono ele, né? Você acreditaria em alguém que diz que lhe ama, mas que lhe prende, que lhe trata como um robô, que você tem que fazer só o que ela quer? Deus, ele é Deus, e ele me criou, e ele poderia simplesmente ter feito assim, ó, você vai agir dessa forma eu vou ficar com Deus para sempre, né? Mas o amor de Deus é tão grande, o amor humano é um amor egoísta, a gente quer tudo para si. Se eu estou apaixonada por uma pessoa, eu quero aquela pessoa para mim, né?
E por isso que o amor de Deus, ele tem que ser, o amor humano, ele tem sempre que ser unido ao amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele ama tanto, ele se dá tanto, que ele nos fez livres para que dizer assim, olha, eu te amo, e mesmo te amando, eu te dou a liberdade de você escolher ficar comigo, de você sair, de você escolher o céu. Deus corre o risco de nos perder. Só que como a gente falava, né? Deus, ele sempre insiste no homem. Até o último segundo das nossas vidas, Deus, ele continua insistindo e lutando com a gente, né? Porque no céu já tem o nosso lugar. O céu é nosso, né? Então a música que diz, né? O céu é meu. O céu é meu. E Deus, ele continua lutando por isso, né? Para a gente poder fortalecer nossa liberdade, é através da vida de oração, é através da comunhão com Deus, é estar unido a Jesus, né? O livre-arbítrio, a gente precisa até trabalhar nele, né? E trabalhando para que a gente possa se fortalecendo, não deixando que seja algo que gere divisão entre eu e Deus, né? Mas que seja ali, através da vida de oração, formado, fortalecido, e que eu possa me decidir livremente estar com Deus. Sim, o amor de Deus é tão grande que ele é livre, né? A nossa espiritualidade cristã, né, apostólica, olha para Maria como aquela que permaneceu de pé diante da cruz, né? O que significa aprender a sofrer como Maria sofreu? Será que a gente consegue, pelo menos, sofrer 0,5% do que Maria sofreu e continuar na humildade dela, né? Nossa Senhora, né, ela é essa serva por excelência, né? Ela é aquela que em todas as coisas se uniu, em todo o tempo se uniu a Deus, né? Nossa Senhora ali na cruz, no caminho de Calvário, entregava um filho, né? Entregava ali carne da sua carne, né? Sangue do seu sangue. E o mais bonito, né, do mistério das dores de Maria é ver que tudo que Jesus sofreu no corpo, Nossa Senhora sofria na alma ali, né? Não querendo aparecer. A dor de Maria não foi uma dor assim, como é que eu posso dizer, que era algo que fazia grandes arroz, assim, muito barulho, não. Foi uma dor que ela sofreu em silêncio, unida a Jesus Cristo, mas a dor existiu, o sofrimento existiu. E Nossa Senhora, ela permaneceu. Enquanto muitos, né, se afastavam, deixavam Jesus sozinho e iam embora, Nossa Senhora ficou, né? E quem se deu bem foi João, né? João colou em Maria e foi junto, né? E estava ali com a mãe. Mas Nossa Senhora, o mais bonito, né, da paixão de Cristo também é ver a fé de Maria, né, que permanece de pé. Nesse sofrimento de Maria, nós aprendemos muitas virtudes com ela, né? A primeira virtude é justamente essa da permanência, né? Que no momento que a fé é testada, nós permanecemos, Nossa Senhora permanece e ela nos ensina a permanecer. Quantos momentos nós passamos por sofrimentos, por momentos difíceis e nós questionamos a Deus, nós nos revoltamos com Deus, queremos nos afastar. Nossa Senhora sofrer com Maria, né, é justamente unir meu sofrimento ao sofrimento da Mãe de Deus e assim unir ao sofrimento de Jesus Cristo. Nossa Senhora, ela nos ajuda quando nós sofremos com Maria, e isso foi experiências que eu já tive assim em muitos momentos da minha vida, né? Eu aprendi a sofrer com Nossa Senhora. Quando eu tô assim, não consigo chegar assim perto de Jesus, quando eu tô passando por situações muito difíceis, eu colo em Nossa Senhora, né? E eu fico assim, mãezinha, me ensina a permanecer, porque eu sei que sozinha eu não vou conseguir, né? Então Nossa Senhora dá vontade de correr. E aí Nossa Senhora nos ajuda a permanecer, né? A ficar ali aos pés da cruz, como ela ensinou João. João, ele poderia, como os outros, ele estava com medo, ele estava triste, ele estava sofrendo, mas Nossa Senhora foi ali, acolheu João e deixou ele aos pés da cruz, né? O sofrer com Maria é eu assumir o lugar de João, né? É eu ficar do lado da mãe, deixar ser acolhido por ela e aprender a sofrer, mesmo em meio às tribulações. A segunda coisa é justamente a confiança em Deus. Nossa Senhora, ela não sabia como iria acontecer, né? Desde o início, Nossa Senhora não sabia como as coisas iriam se dar, né? Mas ela confiou em Deus. O sofrer com Nossa Senhora, aprender a sofrer, né, junto a Maria, justamente um sofrimento confiante e esperançoso em Deus. Maria Santíssima, ela perdia um filho, e mesmo assim ela confiava, tinha esperança, né? A gente costuma dizer que no sábado, a igreja ela fica menor, né? Porque ela coube no coração de uma mulher. A fé foi sustentada por Maria, na confiança de Nossa Senhora, uma confiança cega.
E a última coisa que a gente pode ver, né, é essa união das dores, né? Eu preciso unir a minha dor, a dor de Jesus Cristo, porque só assim o meu sofrimento ele ganha um sentido. Ele ganha um sentido de amor e redenção para a minha vida. O sofrimento ele pode ser um caminho de salvação para a minha vida. Eu costumo dizer também, né, que o Calvário ele é um caminho de amor também, porque o amor passou pelo Calvário. Não existe o amor sem a dor, não existe o amor sem o sofrimento. E Jesus nos prova isso. Jesus fala que o amor ele é provado no sofrimento, ele é provado nas tribulações, porque a maior prova de amor foi no sofrimento. Não foi assim nos momentos assim tranquilos, felizes, não foi assim só não dar uma flor, né? Isso não seria suficiente. Jesus ele quis dar o sangue, ele quis dar a vida, né? Então, unir as minhas dores às dores de Maria, aprender a sofrer com Maria é justamente isso. Nossa Senhora, ela nos ajuda a permanecer, a confiar e a unir a minha dor a Deus, para dar um sentido à minha dor, para ser um caminho de salvação. Para eu não estar sofrendo aí em vão, né? Mas estar dando um sentido para esse meu sofrimento. E assim, sofrer com Nossa Senhora é muito melhor. Porque você, nos momentos mais difíceis, você tem um colo a quem recorrer, né? Eu digo que João, ele foi muito feliz, porque ele escolheu também a melhor parte, que não foi se esconder, não foi sair correndo, se desesperar, mas ele, sem entender, ele se colocou no colo em que ele sentia confortável, que foi o de Maria, acolheu Nossa Senhora como mãe, foi acolhido como filho e aguardou a ressurreição, mesmo sem saber como também iria acontecer, né? Então João foi muito feliz. Que nós possamos na nossa caminhada ser um pouquinho de João também, né? Quando estiver sofrendo, não sofra sozinho não. Corra para Nossa Senhora, que assim ela nos ajuda a ser feliz. Porque como a gente consegue vivenciar a grande alegria sem passar pela profunda tristeza, né? Sim, é necessário. Você não saberia o que é a grande alegria se você nunca experimentou o outro lado, né? Às vezes a gente para muito nessa dor, né? Eu pego minha cruz, abraço a minha cruz só para poder ela ficar mais leve, né? Só para poder, né, ficar aqui. Mas eu devo realmente amar a minha cruz. É muito difícil a gente amar o sofrimento, é muito difícil a gente querer o sofrimento, né? Mas é algo que Jesus nos ajuda a passar. Se nós estamos passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, Jesus já passou por ele antes. Questão de, não sei o que, passei por uma situação de traição, Jesus foi traído. Eu fui rejeitado, Jesus foi rejeitado. Eu fui humilhado, Jesus foi humilhado. Então Jesus já passou por todas as situações possíveis. E Nossa Senhora passou junto com ela. Porque tudo que acontecia com Jesus na carne, Nossa Senhora ela sentia profundamente no coração e na alma. Antes da minha caminhada, do meu chamado, a sexta-feira da paixão para mim sempre foi um dia muito triste, sabe? Eu sentia uma tristeza que eu não sabia explicar. Eu sabia o motivo, porque eu sempre, né, a gente assiste aquele filme A Paixão de Cristo, sabe, muito Maria? Forte. Muito forte. E aí eu sempre senti uma tristeza muito grande na sexta-feira, né? E antes do chamado, antes da caminhada, então eu silenciava demais. Às vezes eu me prendia dentro de mim de uma forma, porque eu sabia que Jesus tinha passado por todo aquele sofrimento e eu já entendia que eu não merecia, né, todo aquele sofrimento que ele passou. Qual é a importância desse silêncio, né, de você se silenciar de todas as coisas e viver realmente, né, esse sofrimento de Jesus Cristo, essa morte de Deus, né? Pronto, principalmente a sexta-feira e o sábado, né, são dias que a igreja silencia, né? Justamente porque, como a gente ia dizendo no começo, né, a meditação ela precisa ser vivida junto a Jesus Cristo. Às vezes a gente está tão nos barulhos externos ou até mesmo internos que a gente não consegue contemplar a graça de Deus nas nossas vidas, né? Esse caminho do mistério da paixão é um caminho de graça, é um caminho de salvação, é um caminho de vida nova para a gente, né? E essa questão do silêncio, de eu silenciar, de eu parar ali e silenciar, eu consigo escutar mais claramente a voz de Deus. Não é sobre o ambiente em si, né? O silêncio não é somente sobre o ambiente, né? Mas é justamente algo mais interno. Eu preciso realmente unir o meu sofrimento ao sofrimento de Deus, me unir a Ele. Porque às vezes dentro do seu quarto, né, que é o lugar mais silencioso que você pode encontrar, às vezes é o lugar mais barulhento dentro da sua cabeça. Por exemplo, a gente vai para a vida de oração. Se eu for para a oração com muitos barulhos, com muitas preocupações, eu não consigo escutar a voz de Deus. E eu perco graças que Deus queria me dar. A Semana Santa, além desse momento que a gente sabe que Jesus foi morto ali na sexta-feira e que o sábado
é um momento de extremo silêncio, né? Eu silencio também para poder acalmar os meus barulhos, as minhas vontades, aquilo que está muito bagunçado em mim, e deixar que aquilo também morra junto com Jesus Cristo na cruz, que seja colocado na cruz com Jesus, para que no domingo da ressurreição, o dia da alegria, o dia do Senhor, eu possa ser um jovem novo, uma mulher nova, um homem novo, para que eu realmente ressuscite com Deus, né? Eu deixe o homem velho para trás para conseguir estar na graça da ressurreição de Cristo, né? O silêncio é muito importante para que a gente consiga contemplar realmente esse perfeito mistério de amor de Cristo. Porque às vezes no barulho, tô aqui muito barulho, muita coisa, eu não consigo contemplar a grandeza que acontece na sexta-feira da paixão. A gente percebe que muitos católicos que praticam, e os que não praticam também, não entendem muito bem o período da Quaresma, não entendem o período da Semana Santa e esse tríduo pascal. Aí é que o pessoal não entende mesmo, né? A importância desses 3 dias para o católico. Bom, o tríduo pascal, né, ele está unido e com o fim na ressurreição ali, né? Com o olhar voltado para a ressurreição. Na quinta-feira santa é o momento em que a gente vê o amor se dando ali também. É a instituição da Eucaristia e do sacerdócio ali, né? É Jesus que se dá e já antecipa no sacramento da comunhão o mistério da cruz de Cristo. Então Jesus ele se dá primeiro ali na Eucaristia. Então na quinta-feira é um dia assim de extrema importância. É o momento em que a gente vê o amor se dando e vê Jesus se colocando a serviço do outro também, né? Então, a quinta-feira é justamente a instituição da Eucaristia. A Santa Ceia, A Santa Ceia, né? Onde os discípulos estão ali reunidos. Onde tem o Senhor, ele vai lá e fala assim, tá aqui meu corpo, é aqui que vocês vão me encontrar. É o que a gente, católico, pratica todos os dias. A gente né? vive esse mistério todos os dias na Santa Missa, né? Jesus, ele passa por a gente vive esse mistério todinho. E aí, na quinta-feira, tem a instituição da Eucaristia. Na sexta-feira, né, é o momento em que a igreja volta a olhar para a cruz. Eu acho muito interessante porque a cruz do católico, ela não é uma cruz vazia. A cruz do cristão católico, ela não é uma cruz vazia. Porque quando a gente olha para a cruz, a gente vê ali o amor. A gente não perde o sentido, né? Quando a gente se perde, quando a gente olha, volta a olhar, Jesus está lá. Não é algo vazio, mas é algo que tem um sentido. Não foi um sofrimento vazio, não, foi com um sentido. Jesus se deu. Então, por isso que a cruz do católico ela não é vazia, né? Isso é muito bonito. É o único dia do ano que não tem missa na igreja. Isso, é o único dia do ano que não tem missa na igreja. É o dia em que nós voltamos o nosso olhar para a cruz de Cristo. Existe a exaltação acho que é a exaltação e adoração da cruz de Cristo, né? É o momento em que a gente olha ali Jesus crucificado, a gente contempla Jesus na cruz ali. A gente vê que o amor, ele alcançou o ápice ali. Foi ali o maior, né? Ali, todo o amor do mundo foi se dado ali, naquela cruz. É aquele momento, né, em que a gente realmente se une a Jesus ali e vê, poxa, foi por mim, né? Foi por mim. Então, nesse dia não tem a Santa Missa, né? Não tem a Santa Missa. É um dia mais silencioso, é um dia mais de contemplação, de oração. E uma coisa que eu acho muito interessante do interior ainda, Letícia, é que como as pessoas respeitam, né? Sim. Porque na sexta-feira, você pode prestar atenção no seu bairro, você não vai ouvir barulho de nada. Você não vai ver som tocando. Sim. As pessoas respeitam muito isso, né? Isso também vem a questão histórica, né? De ser algo histórico e tal, mas que tem um sentido maior, né? Por exemplo, a gente vai trazer um fato histórico, tem o 7 de setembro, né? Que acontece algo que é todos os anos, regular, as pessoas conhecem e tal, mas não é todo mundo que vive, não é todo mundo que para viver aquilo, né? Uhum. O mistério da paixão de Deus é algo tão grande, é algo tão forte, que todo mundo, aqueles que acreditam, que não se voltam para aquilo, né? Que entendem, que não entendem. O homem ali, ele é, naquele momento que Deus ele é entregue ali, a salvação foi nos dada, né? O que Adão e Eva nos tiraram lá no Jardim do Éden, Nossa Senhora, Jesus, eles nos deram ali naquela cruz, né? A maior oferta de amor. Então, a sexta-feira é esse tempo de olhar para a cruz, de estar ali unidos a Jesus. Dia de jejum, dia de oração. E já convidar você a fazer essa experiência. Tente passar a sexta-feira em silêncio.
faça silêncio, deixe seu celular de lado se você puder, né? Viva de verdade, assista a Paixão Não é de aquele Cristo, dia de ficar assistindo aquela série, né, que você gosta. Inclusive o filme da Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson, ele é assim mais perto daquilo que Jesus passou. Ele é muito forte. Quem já teve a experiência de assistir sabe. Todos os anos eu assisto, sempre é a mesma. Eu só assisti uma vez na minha vida, porque eu não consigo. Mas é muito bacana você assistir todos os anos, porque todos os anos Deus me fala algo, Ele faz ver algo novo naquele filme, né? Porque é muito forte, é muito forte. E aí nós chegamos ao sábado, né? O sábado é o dia de silêncio, é o dia da espera, é o dia em que Jesus ele desce ali à mansão dos mortos, né? E que Nossa Senhora, ela guarda a fé da Igreja Católica. Nossa Senhora, ela guarda a fé do homem. A igreja fica pequenininha porque cabe no coração de Maria, né? É o momento da espera. Nós estamos ali esperando a ressurreição. É o momento que Jesus desce lá na mansão dos mortos. Então, nesse dia, né, geralmente na igreja acontece a vigília pascal, né? Que já é essa passagem. É a coisa mais linda, a vigília, né? Tudo se acendendo, os sinos tocando. E aí, né, chegou o dia da alegria, dessa festa. Sempre que eu participo da vigília pascal, né, sempre é uma emoção. Eu fico assim, muito ansiosa para as luzes acenderem, para os sinos tocarem, porque ali existe a vitória de Deus em cima da morte, né? Então, falamos disso, a morte, onde está a tua vitória? Né? Porque a morte não consegue. Eu acho muito bacana no filme do Mel Gibson, porque no momento que Jesus ele desce à mansão dos mortos, o demônio está lá em cima, está na terra, né? Rindo de Jesus, como se ele fosse vitorioso. Eu ganhei, eu consegui. Enquanto isso, Jesus ele vai lá e resgata as almas, né? Tira as almas da mansão dos mortos. E ali a vitória de Deus, né? Em cima da morte, do sofrimento, do pecado. Então o sábado é esse dia do silêncio, do recolhimento, de se unir ao silêncio de Nossa Senhora e aguardar, esperar com Nossa Senhora este dia da vitória do Cordeiro de Deus. Inclusive, é até a próxima coisa que a gente vai discutir, a próxima pergunta aqui, né? Porque a gente vive muito intensamente, eu tô falando particularmente que eu vivo muito intensamente a sexta-feira, né? E às vezes você acaba se perdendo nessa sexta-feira. Você se esquece que domingo ele ressuscita. E aí você... O que a gente pode fazer, né? Pra gente... A gente tem que viver sim a sexta-feira santa, a gente tem que esperar o sábado em silêncio, tudo, mas é tudo uma preparação para o dia da glória, né? Sim. A sexta-feira ela tem que estar unida ao domingo da ressurreição. Ela não pode caminhar sozinha. Porque se eu caminho somente com a sexta-feira sem unir a ressurreição ao domingo de Páscoa, eu acabo me perdendo. Isso trazendo para a nossa realidade, vamos trazer para as nossas vidas, né? A sexta-feira é justamente esse processo de morte de Jesus Cristo na cruz. Muitas vezes, quando nós vamos passar pelo sofrimento, nós paramos na cruz. Eu paro no sofrimento. Eu fico naquele sofrimento pelo resto da minha vida, né? E esqueço que após a cruz existe a ressurreição. A cruz, ela não é o fim último, ela é o meio, ela é o processo, né? Então eu preciso sim ir para a cruz, mas eu tenho que passar pela cruz. Então o que nós temos que entender, né, é que, por exemplo, a Quaresma ela nos prepara para a Semana Santa. A Semana Santa ela vem nos preparando para a ressurreição, para a vida nova, para agora. Então eu preciso viver a Quaresma unida lá na frente. Eu preciso viver a Semana Santa unida à ressurreição, ao domingo da ressurreição. E principalmente a sexta-feira. A sexta-feira, ela não é o fim último ali. É a espera. Nossa Senhora, ao permanecer, né, ali aos pés da cruz de Cristo, estava ali numa dor imensa. Nossa Senhora foi para a cruz junto com Jesus, né? Mas ela não parou. Nossa Senhora, no coração de Maria, existia uma esperança, né? Existia ali. Tem uma música que diz, né? Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança nas promessas daquele que é e sempre será. Então Jesus Cristo, ele é o início, ele é o fim. Então Nossa Senhora, ela é esse exemplo de esperança. E é justamente a exemplo de Maria que nós devemos viver a sexta, o sábado e aguardar a ressurreição. E assim vai para as nossas vidas. Eu não sei como é que vai se dar esse sofrimento na minha vida, essa cruz, mas eu não posso parar na cruz. Eu tenho que passar por ela e chegar à ressurreição. Então eu devo viver a sexta-feira unido ao domingo, em oração, ali a sexta-feira viver como é que é para ela ser vivida, viver o sábado da maneira que é para ser e chegar ali na ressurreição de Cristo. Eu participei de uma formação da Giovana,
que é uma das fundadoras da fraternidade, Sim, é né? a cofundadora. Eu participei de uma formação dela e ela me falou uma coisa que me tocou muito, que eu nunca me esqueci. A minha consagração à Nossa Senhora foi através da fraternidade. Maria na Porta do Céu foi o primeiro contato assim mais íntimo que eu tive de Maria, porque eu era muito afastada, eu tinha muita figura de Jesus, mas eu nunca tinha notado essa intercessão. A gente esquece que no céu também temos uma mãe, né? Temos um pai e temos uma mãe. E eu nunca tinha... E ela dando a formação, e aí algo que eu nunca esqueci, e eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, e eu digo, foi a Giovana numa formação da consagração à Nossa Senhora lá da Fraternidade Porta do Céu, que ela disse que Maria, você imagina, você perdeu seu filho, da maneira que Jesus, né, foi morto, e quando chega a notícia da ressurreição, ela não vai até o túmulo de Jesus. Ela ficou porque ela sabia que ele não estava mais lá. E aquilo me marcou de uma maneira, porque eu nunca tinha parado para pensar, porque a primeira reação de uma mãe, quando sabe, é correr pro encontro do exatamente, para verificar se é verdade ou não. Maria permaneceu porque ela sabia que o filho dela iria Nossa ressuscitar. Senhora tinha essa confiança, tinha essa esperança em Deus. Ela não sabia como é que ele iria ressuscitar, não sabia como é que iria acontecer, mas ela sabia que Deus tinha prometido. Então, se Deus prometeu, né? Nossa Senhora foi lá e acolheu. E é muito bonito a gente ter essa esperança, porque principalmente no mundo de hoje, né? A gente perde tanta esperança, né? Nossa vida está tão sem esperança e a gente olha para o coração de Maria, a gente olha para a vida de Jesus e para a glória de Deus. A gente consegue reacender essa esperança. Eu acho que nessa Semana Santa, né, eu acho que essa é uma das graças que a gente deve pedir mais a Deus. É a graça dessa esperança nova. Você, falando de mundo, né, que o mundo hoje em dia, Maria, está a um palmo de distância. Você tem muito convívio com os jovens, né? Sim. Quer trazer o jovem para perto de Deus, para perto de comunidade, para perto da igreja. Como é que anda o coração dessa juventude? Você acha que é uma juventude que é um pouco assim, tem barreiras ainda, ou é uma juventude que está mais aberta? Olha, já tem 4 anos que eu estou no pastoreio de jovens, né? Aí dentro assim, mais perto. Mas a nossa comunidade sempre nos chama a evangelização da juventude, né? E se tem uma coisa que eu acredito muito, é na juventude, né? Eu acredito assim demais na evangelização dos jovens, porque todo jovem tem sede de Deus. Todo e qualquer jovem tem sede de Deus. Eles buscam no lugar errado, mas eles têm sede de Deus. Eles buscam se preencher na bebida, nas drogas, nos ficas, enfim, diversas formas. Nas festas. Algo que só Deus pode dar. Então, a sede que o jovem tem é de Deus, né? É claro que para cada tempo, né, a gente enfrenta realidades diferentes, né? O jovem antes da pandemia era de um jeito, o jovem depois da pandemia já é outro formato, né? Mas para cada tempo Deus vai dando uma graça específica, né? E Deus acredita muito na juventude. Deus, ele insiste muito no jovem. O jovem, ele é, né, esse agora da igreja, né? Ele é o amanhã, ele é o depois, ele é o futuro, ele é aquele que vem para... É uma promessa de Deus mesmo, né? Então, assim, a gente sabe que existem as barreiras, como existe nas famílias, como existe para as crianças, como existe para o adulto. Existe a barreira, mas o que tem em comum é essa sede de Deus. Deus, ele nos fez livre, né? Mas Deus é muito esperto, então Deus deixa um espaço no nosso coração que só é preenchido por Ele. Você pode procurar onde for que você não vai encontrar. Uma pessoa que é ateu, que não acredita em Deus, tem um espaço do coração dele que é preenchido só por Deus. Ele vai passar uma vida inteira procurando, mas nunca vai encontrar porque aquele espaço é de Deus. Quando um jovem, né, ele percebe ali que buscou em tantos lugares algo que estava dentro dele, né, e ele se encontra com o amor de Deus, você vê a força que tem em um jovem, você vê a potência que tem em um jovem. Eu acompanhei dentro da fraternidade, nós temos um grupo de jovens que ele é dividido, né, em crescimento e aberto. A gente lida com mais de 40 jovens nesses grupos, né? E uma coisa que eu fui percebendo, tanto os jovens do crescimento, que são jovens que já estão ali numa caminhada há um pouquinho mais tempo, já estão na vida de oração, e os jovens do aberto que estão chegando agora, que sentiram ali uma coisinha diferente, se encontraram com o amor de Deus e que quiseram permanecer, né? Mesmo sem entender todas as coisas, essa vivência deles na quaresma, né?
cada um foi tentando ali, realmente foi dando tudo que tinha para poder viver. Aqueles que estavam chegando ali agora, que entenderam que era quaresma, falaram assim, não, eu quero viver, eu vou ofertar o meu refrigerante, que é o que me custa muito. Aquele jovem mais maduro, que oferta, por exemplo, no Instagram, para passar 40 dias sem aquilo, né? E outras coisas mais profundas. Então a gente vê que quando um jovem ele encontra o amor de Deus, ele entende que o que ele estava buscando ali há muito tempo em um poço vazio, sujo, né, de lama, ele encontra no poço da vida que Jesus estava esperando, na água vida, aquele jovem ali é capaz de dar tudo, né? É capaz de dar tudo. E um jovem, e quando Deus ele quer fazer um estrago no mundo, ele chama um jovem, né? Deus quer colocar fogo, ele chama um jovem e deixa isso a responsabilidade dele. Então, assim, eu acredito muito, né, que no coração do jovem tem que no jovem tem essa esperança, né? A gente acredita nas crianças ali, forma elas muito bem e vai ali para a juventude acreditando na potência do jovem, porque é neles que estão as futuras famílias, as futuras vocações, né? Na criança, no jovem. Então, assim, é muito bonito a gente ver um jovem que buscou por muito tempo ali no mundo, mas que encontrou o amor, né? A gente vê a vida do jovem sendo transformada. Isso é muito bonito, né? Isso é algo que Deus acredita nos jovens e Deus vai nos dando essa graça de também olhar para o jovem com esse amor, com esse cuidado, de ser capaz de dar a vida por essa evangelização, né? Que é a juventude. Acreditemos na juventude, né? Eu já estou quase com 30 anos, então a juventude está 10 anos atrás. Eu vi um vídeo recentemente de um programa que tem dessas emissoras de Globo, uma coisa assim. E aí uma das apresentadoras comentava que estava preocupada. E ela dizia que estava preocupada com essa geração que está se levantando agora. A gente tem observado que o jovem ele está buscando a igreja, o jovem está buscando o casamento, sim, o jovem ele está buscando as coisas de Deus. E eu disse, mas ela está preocupada que o jovem está voltando à origem, porque a nossa origem é essa. O mundo se preocupa com isso, né? Olha, hoje o mundo ele oferece um cardápio de coisa para o jovem, né? Então, a cada tempo vai ficando mais difícil, né? A gente tá ali evangelizando e tal. E quando o mundo vai perdendo, né? Quando o jovem encontra ali o seu Criador, encontra Deus, encontra o sentido da sua vida, o mundo se preocupa mesmo. Porque está perdendo, o demônio se preocupa, né? Um dos santos, assim, que era muito temido pelo demônio era São João Paulo II. O demônio tem ódio de São João Paulo, né? Porque São João Paulo foi um santo que fez com que o inferno perdesse muitas almas jovens, né? Porque ele evangelizou assim com a potência, acreditando nos jovens. Assim, ó. Lindo, eu amo São João Paulo, né? Foi o meu santo intercessor do meu vocacional. E assim, o demônio ele odeia São João Paulo II, né? E nós somos gerados, né? Em São João Paulo, né? São João Paulo faz pouco tempo que São João Paulo faleceu. Essa geração é de São João Paulo, é uma geração de santos como Carlos Acutis, um jovem, né? Então, quando você olha para um jovem de calça jeans, que foi uma profecia de São João Paulo e que deu a vida por Deus por essa causa, você fala assim, a juventude está viva, a juventude não é uma coisa morta, não é uma coisa do passado, não é ruim ser de Deus, não é uma coisa chata. Mas Deus, ele sempre se renova, né? Deus, ele é sempre atual, Deus nunca é velho, Deus é sempre jovem, né? Sim. Tá sempre se renovando. E a gente tem que apoiar essas coisas períodos que se levantam. Por exemplo, agora tá na moda você correr, né? Fazer corrida. A gente aproveita para evangelizar, correr pro menino. Porque aí eu vi, rapaz, cadê os jovens que não passam mais a noite bebendo? Que bom que o jovem não passa mais a noite bebendo, o jovem acorda 5 horas para fazer a corrida dele, para fazer a caminhada dele. Então, o mundo se preocupa com o jovem querendo ser quem ele é de origem, que é de Deus, né? E Deus vai dando a criatividade para poder ir se atualizando. Por exemplo, teve a febre aí do beach tennis, né? A gente usou isso para evangelizar. Sim. E esse negócio de corrida, eu já vi igrejas, grupos de jovens fazendo corridas jovens, né? Para poder chamar o jovem. Então, Deus, ele sempre se renova, sim, Deus se atualiza. E nós devemos ter o coração aberto para o jovem, né? O mundo não acredita na juventude. O mundo vê o jovem como um problema. Né? E Deus já vê o jovem como uma aposta grande, né? Uma solução. Então, nós devemos olhar com essa mesma ótica de que o jovem, ele não é um problema, né? De que o jovem ainda é o futuro. Ele é aquele que é eleito de Deus, foi escolhido por Deus. Eu acredito que a juventude é o melhor terreno para gerar os novos santos. Dentro dessa sua caminhada na fraternidade, né, Mariana, Porta do Céu,
Em que momento você percebeu que a Semana Santa, ela deixou de ser uma tradição e ela passou a ser para você uma experiência espiritual? Depois da minha primeira experiência com Deus, nesse acampamento que eu fui, eu comecei a viver dentro da comunidade, né? Então, boa parte dos meus dias era dentro da fraternidade, né? Era manhã, tarde, eu sempre estava lá. Cadê a Letícia? Tá na fraternidade. Tá na fraternidade. Minha mãe falava que eu não morava mais em casa, se quisesse me encontrar era lá, né? Ia só visitar a sua casa. Ia só visitar e estava lá. Aquela, quando a gente tem a primeira experiência com Deus, né? Nós estamos ali naquele fervor. E dentro da fraternidade, né? Nós temos uma graça muito grande, que é a boa vivência da Semana Santa. Nosso guardião local, né? Que acho que vocês não conhecem, né? Ele diz uma frase, né? Que eu acho muito bonita, né? Bendito seja Deus que nos fez comunidade, né? Nós vivemos a Semana Santa em unidade, nós vivemos todos juntos. Então, desde que eu tive a minha conversão, minha primeira experiência com Deus, lá em 2016, em 2018 ali, eu já comecei, desde então, a viver a Semana Santa e começar a entender. A cada ano eu fui entendendo mais um pouquinho, pela vivência em comunidade, né? Então, nós temos muito essa graça. Esse ano, por exemplo, Deus foi dando a inspiração da gente fazer um retiro de Semana Santa. Antigamente, nos outros anos, né, a gente na quinta-feira, a gente fazia o lava-pés, né? Então, nós tínhamos um momento de oração, meio-dia, se reunia a comunidade, tínhamos a oração e o lava-pés, lavava os pés e tal. Na sexta-feira, a gente ficava com a cruz de Cristo. No sábado, a gente se unia a Nossa Senhora, fazia uma oração toda mariana, ensina essa coisa mais linda. E aí, o domingo da ressurreição, a gente fazia uma festa. Esse ano, Deus quis mais, né? Fez todo um retiro. E desde então eu comecei a entender essa grandeza, né, da Semana Santa, essa importância dentro da vivência da comunidade, né? E realmente bendito seja Deus que não nos deixa caminhar sozinhos, né? Que nos fez comunidade, que nos fez filhos de Deus, que nos fez porta do céu e que nos ajuda a ir caminhando, né? Eu acho que essa experiência de comunidade, de fazer com outras pessoas, tanto a Quaresma como a Semana Santa, nos ajuda a ser fiel, a abraçar as graças de Deus. Eu até uma vez eu tive uma experiência muito forte no sábado, né? Acho que foi em 2021, no sábado, uma oração mariana que a gente teve no sábado de Aleluia. A gente estava rezando e eu tive essa experiência muito forte, uma experiência de libertação na minha vida, né? E que Deus fez ali uma grande libertação e que eu acho que se eu estivesse ali sozinha, ali vendo aquele momento, talvez eu teria deixado passar, teria deixado passar essa graça de Deus. Então, se você, né, tem a oportunidade de viver esse tempo unido à igreja, unido a uma comunidade, aos seus irmãos, faça isso, né? Porque grandes são as graças que são derramadas. Na Semana Santa, a liturgia tem algum momento que toca assim, o seu coração profundamente? Eu acho que toda a liturgia da sexta-feira, da paixão, sempre é assim, o tempo que todas a celebração ali, né? Ela toca muito o meu coração, porque é um momento ali que você para, que você vê ali tudo em silêncio, que você para ali e vê assim, não, Jesus, ele fez tudo isso por mim mesmo, né? Então você participar da sexta-feira da paixão e da igreja é um momento muito forte. É um momento assim, que você olha e vê a grandeza do amor de Deus, nosso ser pequeno ali, a nossa pequenez diante de toda a grandeza de Deus, um Deus que não retém nada para si, mas que se deu por inteiro, que naquele momento derramou o seu sangue ali, você vê que Deus fez tudo isso por você, não tem como você não viver esse tempo assim, não tocar o seu coração. Eu acho que a cada sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, para mim, é sempre um renovo do amor de Deus. Eu me sinto constrangida na sexta-feira, assim, de uma forma extrema, porque eu não consigo, assim, eu ficar assim, meu Deus, a razão não consegue entender isso, né? Só realmente o amor, ele explica todas as coisas, né? E ali toda vez todos os anos eu tenho uma experiência nova com o amor de Deus na sexta-feira, quando a gente para olhar para a cruz ali, né? Ver o crucificado, ver Jesus, é sempre uma experiência muito forte. Eu acho lindo o momento da vigília, né? Sim. As velas. Eu acho que é o momento mais lindo que eu acho.
da Semana Santa é quando as luzes da igreja se acendem, né? Eu também acho a cor mais linda. Renova a esperança. Vontade de sair pulando em todo lugar. Ele ressuscitou. Sair pulando, ressuscitou. Sair com um carro de som, botando para os 4 cantos. Anunciando. Eu também gosto muito do sábado, né? Como eu falei no início, né? Dessa questão de quando as luzes vão acendendo, a gente vai cantando a vitória de Deus. Só que a sexta-feira sempre tem, assim, um impacto muito grande. Tudo se complementa, né? O sábado, a quinta, a sexta-feira, o domingo da ressurreição. Desde o domingo de Ramos, a gente vai vivendo assim, uma experiência muito forte com Deus. Então já fica aqui, ó. Viva a sua quinta-feira, a sua sexta, o seu sábado, em profunda oração, em profundo respeito. Entendendo, pega o evangelho, leia. A gente encontra muita facilidade também na televisão, as meditações. Procure viver de maneira... Você vai entender, aliás, acho que você não vai entender não, acho que você vai ficar mais confuso ainda quando você perceber todo esse sacrifício, essa entrega de Jesus por você, por mim, que somos pecadores diários, né? Estamos sempre tentando alcançar o céu e faça essa meditação, principalmente na sexta-feira. E uma coisa muito interessante da sexta-feira é fazer o jejum, né? É se unir ao jejum. Na fraternidade, a gente com uns anos, a gente foi fazendo jejum 24 horas, né? Alguns consagrados fazem esse jejum. E assim, é uma experiência muito forte. Você passa ali um dia, 24 horas do seu dia ali, além da oração, ali em jejum. O jejum ele é muito importante na sexta-feira também. Eu vou partilhar com vocês que a minha quaresma, eu fiz o jejum de 6 da manhã às 6 da tarde, toda sexta-feira, né, sem me alimentar. E aí a missa é na sexta, né, da minha comunidade, a missa que a gente tem que ir. E a experiência extraordinária, a primeira coisa que você mastigasse a hóstia, o primeiro alimento, o primeiro alimento é o da... Olha, não teve sensação muito indescritível. Então, já fica a ideia aí pra você da próxima quaresma, se você quiser experimentar. E olha, aparece coisa, viu, Letícia? Aparece. Sexta-feira eu não estou me alimentando. Vamos comer um peixe, vamos comer uma lasanha. É o dia que o demônio vem e fala assim, olha, aqui tá cheguei. Aqui uma macarronada maravilhosa pra você. E eu, Senhor, eu estou aqui, eu não vou me alimentar. Jesus foi tentado, né? O próprio demônio foi tentar Jesus. Sim. Quem dirá a gente, né? Quem dirá a gente. Muito obrigada por nada, eu que agradeço. Essa catequese maravilhosa, porque enquanto você estava aprendendo, eu estava aprendendo também, viu? Só pra deixar claro aqui pra vocês. Eu tava ali super nervosa, tava até dizendo por mim, olha, eu tô acostumada a estar no outro lado, né? Entrevistando o povo, aqui é novidade, mas foi uma experiência muito bacana, muito obrigada. Venha várias vezes, olha, eu vou lhe convidar, já vou deixar aqui aberto, para a Quaresma de São Miguel, pra gente conversar sobre a Quaresma de São Miguel Arcanjo, porque eu tenho amo demais, eu tenho uma devoção por São Miguel, porque ele me fez passar pela noite escura da alma durante uma romaria, sabe? Sim. Foi ele que se apresentou a mim, e enquanto eu me vi ali o lugar que eu tava, e ele, é isso aí que você é, só isso, e aí eu me apeguei demais a ele, sabe? Então, e toda vida, você acredita que eu vou fazer a Quaresma de São Miguel, eu fico doente, eu não consigo fazer, porque eu adoeço. São Miguel, ele é assim, tem essa intercessão muito forte. Todo mundo que tem assim, que tem São Miguel como intercessor, né? Ver essas grandes graças. Inclusive, vou vender aqui meu peixe, o peixe de Jesus, né? Nós começamos aqui na TVB, né? A novena dos santos. E nós vamos fazer, né? A novena de São Miguel também. Então, você pode entrar no nosso canal, já deixar lá, ativa as notificações para quando começar a novena de São Miguel, nós vamos fazer juntos e pedir as graças, porque São Miguel, ele é assim... Cuidado com o que você pede, porque você diz assim, São Miguel, eu quero melhorar isso aqui na sua vida. Se for o seu trabalho que estiver te atrapalhando, você vai perder o seu trabalho. Se prepare, ele é rápido. É desse nível, tá, Letícia? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Boa Semana Santa, né? Então, terminando aí esse período de Quaresma. E eu tenho uma frase muito especial pra você, ó. Presta atenção. A vida às vezes te quebra pra mostrar que o seu lado mais bonito é o lado de dentro. TVB, conteúdo pra toda a família, é só aqui. Beijo! De Bate-Papo. Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui.
Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.